Eu tava pensando ficar uns dias sem gravar vídeos que relacionassem política e tal, porque eu gravei muitos nas últimas semanas e eu sei que o pessoal gosta quando eu falo de física. Mas foi só eu pensar isso que surgiu uma notícia que relaciona ciências e política, e lá vou eu ter que falar isso de novo. Fala pessoas, beleza com vocês? Comigo tá tudo bem. Quer dizer, tá mais ou menos tudo bem, porque eu vou ter que falar de política mais uma vez. Eu não estava pensando em falar isso esses dias, mas eu vi uma notícia hoje que relaciona muito ciência, principalmente as universidades paulistas, e que é algo preocupante ao meu ponto de ver. Então eu vou ter que falar disso porque isso realmente é algo que está muito relacionado à maneira, aos princípios fundamentais de como a ciência é feita no mundo. When I thought I was out, they pulled me back in. Antes de começar, fazer aqui, né, o tradicional jabá. Se inscrevam aqui no canal, deem um joinha nesse vídeo, vê se vocês deram um joinha e se ele entrou para quem está usando o celular. Esse problema tem acontecido principalmente com as pessoas usando o celular. Se inscrevam também para quem não está inscrito, passem para os amigos. O objetivo de 2019 é chegar aqui aos 100 mil inscritos. Além disso, sempre importante lembrar, Toadcast Ciência, meu podcast, eu, Matheus Toad e o André de Souza. A gente está gravando um podcast. Eu falei André de Souza ali, tô ficando louco. O André Souza. Então, eu, o André Souza e o Matheus, a gente está gravando um podcast de ciências, que é uma pílula de ciência, 5 a 10 minutos, respondendo uma questão que vocês façam de maneira simples, de maneira que vocês possam passar para os amigos, para os familiares, sem ser um linguajar muito técnico e rápido de ouvir. Então, essa é a ideia do Toadcast Ciência. Clica aqui em cima para poder ver o último episódio. Então, como eu falei, hoje a gente foi surpreendido com essa notícia. Tá aqui, eu tô lendo no meu celular, para quem estiver olhando, por isso não tô olhando para a câmera. Que então hoje, dia 22 de abril, a Alesp, então a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, está abrindo, que é vindo da base do governo de São Paulo, João Dória, eles estão abrindo uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para definir o que contra o aparelhamento da esquerda das universidades públicas paulistas e gastos excessivos com funcionários e professores. Eles estão propondo mudanças que eles querem discutir, como escolha de reitor, repasse de recursos. Então, começar explicando o que é isso. As universidades no Brasil e as universidades de São Paulo também, isso está na Constituição, mas também é algo que está na Constituição estadual até, elas são protegidas por algo que é chamado autonomia universitária. Então, quer dizer, as universidades são protegidas para poder rodar da maneira que elas precisam rodar. A ideia é que pressões externas à universidade não acabem influenciando políticas internas de como ela é feita. Isso é um fator muito, muito importante, porque é muito relacionado com o que a gente fala da liberdade de cátedra e a liberdade de pesquisa. O que significa é que, num grupo de ciências, um dos fatores principais quando se faz ciência é que ciência é uma atividade a fundo perdido. Quando um cientista começa a fazer ciência, ele não está preocupado em saber o resultado imediato. Ele não está preocupado em saber se aquilo que ele está fazendo vai ser vendido logo depois. O cientista, principalmente nas ciências básicas, o grande interesse dele é desenvolver uma pesquisa, e essa pesquisa é movida unicamente por curiosidade. Por causa disso, as universidades tendem a ter esse descasamento, onde o cientista vai fazer uma pesquisa, ele não tem que garantir o resultado, porque a partir do momento que a pessoa tem que garantir o resultado, ela para de mirar no incerto e passa a mirar no certo, porque o certo é o que vai garantir que ele vai acertar o resultado e não vai ter problemas posteriores. Então essa coisa de você ter uma liberdade quase desconectada do resto é algo que funciona em diversos lugares, né? A pessoa ela pode ter determinados resultados científicos, você pode existir uma cobrança científica, quer dizer, a pessoa tem que publicar papers, a pessoa tem que atingir um determinado número de citações, tudo isso é algo mais comum, mas isso é uma coisa que é mais ou menos os cientistas cobrando dos próprios cientistas. A ideia de você fazer uma cobrança política é um pouco estranha, porque como um político, uma pessoa de fora da universidade, vai conseguir entender
como é que é a maneira que devem ser gastos os recursos. Você lembra? A gente está falando aqui, a pesquisa, a universidade é um lugar que, além de fazer pesquisa aplicada, também é o principal centro de pesquisa de base. E pesquisa de base é aquilo que garante tecnologia, aquilo que garante que um dia feito a gente talvez possa desenvolver tecnologias novas. As grandes descobertas vêm a partir de tecnologia de base. A partir de ciências de base, desculpa. E esse é um fator que é o descasamento realmente de entender como as coisas funcionam e como é que o mundo fora da universidade funciona. Então, quando você vê os caras estão falando, eles, por exemplo, estão querendo intervir de como é feita a escolha do reitor. O reitor é a figura máxima da universidade, é ele que define a política da universidade. E atualmente as universidades públicas paulistas elas têm um modo de seleção do reitor que é a lista tríplice. Então, basicamente, o conselho universitário vai fazer uma seleção dos candidatos. Eles vão normalmente fazer uma votação interna para chegar a 3 candidatos. Antes de continuar, só um comentário. Normalmente, pelo menos na USP, a gente tinha muitos siglas para tudo. Então, o Conselho Universitário da USP tinha uma sigla também, né? Como a USP, Universidade de São Paulo, as 3 primeiras letras. Então, obviamente, com essa sigla, a escolha lógica da sigla do Conselho Universitário da cidade foi o CO. O CO fazia a escolha dos 3 candidatos e ela é enviada para o governador e o governador vai fazer uma escolha de um dos 3 candidatos que vai ser o próximo reitor. Tradicionalmente, o governador respeita a escolha do CO. Então, basicamente, ele vai pegar das 3 pessoas, ele vai escolher aquela que foi a mais votada. Então, até a forma que eles fazem a escolha, eles estão fazendo essa mudança. Eles estão querendo propor uma maneira que a lista tríplice seja composta por uma escolha pelo governo, uma pelos deputados e outra pela comunidade universitária. Ou seja, 2/3 dos candidatos, se isso fosse, seriam de fora da universidade. Quebra completamente a ideia da autonomia universitária, né? Você vai estar pegando pessoas que não são do meio universitário, que teriam basicamente a maior parte dos possíveis escolhidos. E se você for pensar, se a lista tríplice é escolhida pelo governador e ele escolhe os candidatos, para que os professores vão votar numa pessoa? Não faz muito sentido. Então, essa ideia, ou essa ideia de jirico, de se... Isso vai contra como é feito em pesquisa em qualquer lugar do mundo, na verdade. Então, essa ideia de se fazer um ataque à maneira como é feita a administração universitária é ridícula e é perigosa como a pesquisa no Brasil é feita. Isso realmente é algo que me assusta as pessoas estarem falando isso, e isso vai completamente contra o que está na nossa Constituição estadual, tudo isso. A se somar, tem um outro ponto que eles têm discutido muito, que é o financiamento das universidades paulistas. A gente está falando só de São Paulo aqui. As universidades paulistas atualmente são financiadas pelo ICMS, né? E o ICMS, 9,57% do ICMS é destinado às 3 universidades públicas paulistas, né? A Unesp, a USP e a Unicamp, que está dando mais ou menos 9 bilhões de reais de financiamento passado para elas. Isso é uma das coisas que garante uma determinada fonte de dinheiro constante e pré-estabelecido para essas universidades, que garantiu ao longo do tempo um determinado planejamento. Significa que essas universidades planejam bem ou elas têm a melhor governança do mundo? Não, não garante. Eu tenho diversas críticas, vocês podem olhar no meu Twitter, vocês podem olhar mesmo em vídeos aqui, a maneira que a governança das universidades públicas são feitas, também as universidades públicas paulistas, não só as paulistas, mas as federais também, tenho diversas críticas. No entanto, o fato das universidades públicas paulistas terem uma fonte, um stream constante de dinheiro, foi uma das coisas que garantiu que ao longo dos últimos 20 anos as universidades paulistas estabelecessem uma boa melhora. Então, como um dado para poder se citar o número de papers publicados por essas 3 universidades nos últimos 20 anos, desde que foi estabelecido esse 9,57% constante das universidades paulistas, foi de 1.100%. Então, o fato de se ter uma maneira de prever, pelo menos garantiu que, apesar de todos os problemas de administração, isso garantisse um resultado possível para essas universidades de fazerem uma pesquisa, que tivesse tanto resultado possível. Agora, com isso,
bastante assustador ver que uma mudança como essa, e principalmente, isso é o quê? Não é um fator único em relação a isso. A gente já tem, semana retrasada, comentários sobre o fato que as universidades públicas não fazem pesquisa. Agora, isso aqui falando, existe uma sequência de fatos que você começa a perceber uma determinada sequência de argumentos em diminuir talvez a quantidade de investimento em universidades de pesquisa, que são onde a pesquisa brasileira é feita e é o principal lugar para a ciência brasileira sendo feita. A gente já está com uma falta de dinheiro esse ano e tudo isso começa a se somar, que, para mim, como vendo meus colegas que ainda estão na universidade, que são professores, que são doutorandos, é bastante assustador ver o resultado que a gente está caminhando nos próximos anos, em ver a diminuição de dinheiro, diminuição de autonomia, e tudo isso, uma sequência de fatos que cada vez mostra mais uma ideia de diminuir o poder dessas universidades de fazerem aquilo que elas precisam fazer. Entenderam? Isso é algo que foi nas notícias hoje, mas eu acho, novamente, um dos fatos mais perigosos em relação à progressão científica que a gente vai ter nos próximos anos. Só um exemplo que eu gosto para poder terminar, muito simples, a importância da autonomia universitária. Quando Faraday foi perguntado sobre a importância da eletricidade, teve aquela tradicional piada que o pessoal fala até hoje, que ele respondeu qual que é a necessidade, para que serve um bebê. Um bebê tá lá e chora e caga e não faz mais nada. Para que um bebê serve? E a eletricidade é a mesma coisa. A gente não sabia para que ela servia, mas ela ia servir para alguma coisa depois. Então aí hoje, para quem achava que uma pesquisa de base, que na época era considerada uma brincadeira, inútil, hoje em dia os resultados que ela traz. Essa é a importância da pesquisa de base, e essa é a importância do pesquisador estar apto a fazer a pesquisa a fundo perdido e sem um resultado iminente do que? O que a gente precisa entregar agora é isso, e isso vai ter o resultado imediato da minha pesquisa. Vamos acompanhar essas notícias, vamos ver os próximos passos que vão surgir. Isso tem que parecer mais. Eu tenho visto alguns comentários hoje, mas espero que mais pessoas comentem, porque isso, de novo, é mais um pedaço, mais um preguinho no caixão que a gente tem apontado esse ano na ciência brasileira. Tá bom? Ficamos por aqui e falou!